Olá pessoal, eu sou o Romeu Rodrigues, estou aqui na aula em vídeo, ou videoaula do Telecentro Batuquedum. Bom, hoje eu vou trazer um tema um pouco diferente, que é sobre quadrinhos. Quadrinhos e tecnologia têm a ver, afinal, você consegue fazer histórias em quadrinhos através do seu celular, você consegue colocar a sua história no computador, você consegue digitar a história, colocar ela nos balões ali. Mas o que é história em quadrinhos? Antes de fazer uma aula sobre história em quadrinhos, a gente precisa entender como ela surgiu. A história em quadrinhos ela surge em 1894 nos Estados Unidos. Primeiramente, as histórias elas vão pegar trechos de jornais. Vão surgir aquelas tirinhas, as famosas tirinhas de jornais. Depois elas vão ocupar espaço em revistas. Posteriormente, elas vão ter revistas próprias, que é o que chamamos hoje de gibi. Isso aconteceu com várias produtoras de história em quadrinhos. Tá? Nós temos no ano de 1905, a primeira revista, que é o Tico Tico, que é uma revista voltada para a história em quadrinhos. Depois a gente vai ter a Turma do Pererê, em 1960. E o Maurício de Souza, ele vem em 1963 com a Turma da Mônica, também em quadrinhos. Tá? Isso é um pouquinho, um resuminho da história em quadrinhos, para a gente pensar posteriormente em mostrar para vocês como construir uma história em quadrinhos. Isso é para vocês entenderem que a história em quadrinhos ela é sim importante, ela é uma forma de se comunicar e através da história em quadrinhos a gente pode ensinar, a gente pode comunicar e se divertir também, tá? O que é a história em quadrinhos? Ela é uma imagem junto com o texto. E a fusão dessas duas situações em quadros forma a história em quadrinhos. Ok? É isso aí. Bom, pessoal, vou dar um exemplo de personagem de história em quadrinhos, que é o que a gente chama de cartoon, tá? Que é um personagem, nesse caso aqui, uma barata geneticamente modificada, que eu construí. E aí aqui é um trabalho que foi feito, ó, onde a gente tem as cenas e depois deixa eu já pegar aqui para vocês a cena em quadrinhos para vocês sentir a ideia. Só pegar aqui um minutinho. Que a ideia desse vídeo é a gente fazer como se fosse ao vivo. É como se fosse ao vivo mesmo, para vocês sentirem um pouco da pressão. Ó, esse é o personagem que eu mostrei para vocês, apresentei para vocês. Agora ele dentro de uma situação. E aí ele está conversando aqui apresentando, né, com o leitor, ele está apresentando a história, tá? Esses são os balões e é assim que é desenvolvida a história em quadrinhos. Isso é a história em quadrinhos. A história em quadrinhos ela permite que você possa mostrar várias cenas num único quadro, tem várias coisas acontecendo. Como nessa cena aqui, que é o Jimmy, que é a barata geneticamente modificada. Ele está falando do vídeo dele, ele está comentando, e ao lado tem outros vídeos, outros filmes, como se fosse um YouTube, que é o que vocês estão acostumados. Isso tudo dentro de um notebook. São várias situações acontecendo numa única cena. Isso é uma história em quadrinhos. É isso aí, pessoal. Eu sou o Romeu Rodrigues e essa foi mais uma videoaula do Telecentro Batuquedum.